Boa noite, igreja. Boa noite. Vamos ficar de pé para louvar o Senhor, amém? Palmas. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, apesar dessa glória que tem, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me a amar-me a ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tem, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me a amar-me a ti. Tu és tremendo. Apesar dessa glória que tem, cante isso aí. Tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me a amar-me a ti. Tu és tremendo. Aleluias. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Amém. Amém. Em pedaços minha alma estava, mas por tua graça efeito sou. Sem nada em troca, fui resgatado, me libertou.
me libertou. Sublime graça, doce o som que salva o pecador. Fui cego e agora posso ver, perdido e me encontrou. Agora eu posso ver, posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver sua vida. Ele entregou. Mesmo com falhas e com fraquezas, o teu tesouro em mim está. Minha vida entrego, serei teu vaso pro mundo ver o teu poder. Sublime graça, doce o som que salva o pecador. Fui cego e agora posso ver, perdido e me encontrou. Agora eu posso ver, eu posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver sua vida. Ele agora a gente vai ter um momento de ofertório e dízimo. Se você trouxe seu dízimo, sua oferta, a gente tem um gasofilácio aqui na frente para você deixar ele. E enquanto isso eu vou cantar aqui mais uma parte, se você quiser trazer. Graça, doce o som que salva o pecador. Fui cego e agora posso ver, perdido e me encontrou. Sublime graça, doce o som que salva o pecado. Fui cego e agora posso ver, perdido e me encontro. Agora eu posso ver, eu posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver sua vida. Ele entregou. Curte isso aí. Agora eu posso ver sua
Sua vida foi entregue, para que hoje possamos estar livres, para que hoje possamos até mesmo nos conhecer. Jesus precisou morrer por cada um de nós. Obrigada, Pai, por essa igreja, pela Igreja de Cristo na terra. Obrigada, Pai, pela manifestação da sua igreja na terra. Aleluia. Obrigada, Deus, porque declaramos a expansão do teu reino e sim, podemos ver com os nossos olhos carnais e nossos olhos espirituais o seu reino avançando dia a dia sobre a terra. Obrigada, Senhor, porque o teu Espírito Santo manifesta em nós e através de nós, para que tudo isso também possa vir a acontecer. Obrigada porque o Senhor tem nos capacitado dia a dia. Obrigada porque o Senhor tem nos levantado dia a dia. Obrigada porque o Senhor tem nos aceitado dia a dia. Obrigada porque o Senhor tem nos perdoado dia a dia. Obrigada, Senhor, porque tuas misericórdias, elas não têm fim. E obrigada, Deus, porque sim, estamos contigo na eternidade. Aleluia. Aleluia. Obrigada pelos dízimos e ofertas aqui depositados no teu altar, Pai. São de coração para ti. Entendemos que não é nada diante de tudo que o Senhor tem nos dado. É verdade. Conduz nosso pastor da forma correta, com sabedoria, para empregar esses dízimos e ofertas de acordo com o teu coração. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigada. Obrigada pela presença de todos vocês aqui. Obrigada a vocês que estão nos acompanhando aí pela internet. Mais uma ferramenta poderosa que pode ser usado, sim, como um recurso do mal, mas sim, pode ser usada também como um recurso de Deus, um recurso para propagar o bem. Podem se sentar, vocês que estão aqui comigo. Bom, toda quarta, né? Foram anos falando na quarta-feira. Toda quinta-feira agora, a gente está com o ponto de encontro às 20 horas. Esse culto ele é presencial, esse culto é online também. E nesse culto eu tento trabalhar com vocês a inteligência emocional de vocês, para que vocês tenham mais potência na inteligência espiritual de vocês. Porque hoje a ciência mesmo já está admitindo essa inteligência espiritual. Então significa que a própria ciência já está começando a falar: olha, eu acredito que existe algo além do que os meus olhos podem ver, além do que um microscópio, um telescópio pode ver. Existe algo que a gente ainda não consegue entender, mas que é inegável a existência disso. Por isso que já estão começando a aceitar a existência de uma inteligência espiritual. Então, tem um versículo que eu gosto demais, em Mateus 5:8, se eu não me engano, e ele fala assim, que os puros verão a Deus. Os puros verão a Deus. E é interessante porque os puros de coração verão a Deus. Porque esse versículo falado na Bíblia, a mensagem, ele fala assim: coloque o seu mundo interior em ordem. Felizes são aqueles que colocam o seu mundo interior em ordem, com o coração e a mente no lugar certo. Porque esses verão a Deus no mundo externo. Então, se você quer ver as maravilhas de Deus, você quer ver os milagres de Deus, você precisa colocar o seu mundo interno em ordem. Você precisa colocar a sua cabeça em ordem, sua inteligência emocional em ordem. Você precisa se organizar internamente para que você consiga ver as maravilhas que Deus tem feito na sua vida, no mundo externo. E esse versículo ele vem de encontro a algo que eu sempre falei. Não adianta, a gente tem que olhar para a nossa mente e organizar essa mente. Não adianta você achar que tem que cuidar só da parte espiritual. A própria palavra, ela fala da parte espiritual, da sua parte mental, quando Paulo fala de renovar a mente, e cuidar da nossa carne.
Porque a nossa carne, ela tem desejo, a nossa carne, ela tem ímpeto. E a nossa carne, afinal de contas, é o templo onde está tudo isso aqui, é onde nos conduz nos lugares onde a gente tem que ir. Então você são 3 partes, só que 3 partes fazendo uma parte. E você precisa, nesse versículo Jesus fala, felizes são aqueles que conseguem se organizar mentalmente, se organizar emocionalmente, porque assim você conseguirá ver a manifestação de Deus ao seu redor, porque está em tudo. Deus se manifesta em tudo. E quando você vê pessoas se lamuriando, se lamentando, que não conseguem ver Deus, Deus não se manifesta, é porque você vai olhar, essa pessoa está desorganizada internamente. E muitas vezes a pessoa está orando, mas ela está tão desorganizada emocionalmente, mentalmente, que nem orar, a oração dela nem faz sentido para ela. Fala comigo, Deus, fala comigo, Deus. Deus fala em cada célula ao redor dela, mas ela não consegue ver, porque ela está desorganizada internamente. Então, esse culto é um culto que tem como intuito te ajudar a se organizar mentalmente e emocionalmente para potencializar a sua vida espiritual. Para que você realmente consiga chegar onde você precisa chegar, cumprir o seu propósito, para que você consiga ser tudo aquilo que você foi chamado para ser. E hoje eu queria falar sobre algo que eu fui de encontro várias vezes essa semana com alguns dos meus pacientes. É a vergonha. E a vergonha, é interessante que a vergonha, ela vem, eu meditei bastante sobre isso essa semana, porque várias vezes é como que tivesse piscado assim diante dos meus olhos. E eu costumo entender que isso é a mensagem que Deus quer que eu traga. Meus pacientes são uma inspiração para as mensagens aqui. E essa vergonha principalmente do passado. Sabe? É interessante como a gente não se dá conta de como nós estamos agarrados ao nosso passado, como a gente tem vergonha muitas vezes daquilo que a gente fez, daquilo que a gente foi no passado. E a gente também não se dá conta o quanto isso, mas aí você pode falar, não, mas eu estou muito próxima de Deus, mas a vergonha do seu passado te leva para distante de quem você foi chamado para ser. A vergonha, muitas vezes, vai te deixar, ok, você consegue estar próximo de Deus. Você consegue estar ali, trabalhando na igreja, orando, fazendo as coisas para Deus, mas a vergonha, ela sempre vai intervir em quem você foi chamado para ser verdadeiramente. Então a gente precisa, foi algo que veio ao meu coração, esse alerta, essa organização interna, Sabrina, precisa acontecer com os meus filhos. Eles precisam olhar para o passado e realmente, será que eu tenho vergonha de algo que eu fui no passado, de algo que eu fiz no passado, ou até mesmo do que fizeram comigo? Porque muitas vezes a vergonha não foi nem algo do que você fez, mas do que fizeram com você, como uma pessoa que foi abusada, como uma pessoa que foi estuprada. Porque lá dentro, ela ainda acha muitas vezes que a culpa foi dela, infelizmente. E aí, qual é o grande problema? Você nessa situação de vergonha do seu passado, vergonha de algo que você fez, de algo que você considera ruim, ou realmente foi algo ruim, você tenta sempre deixar de lado. É difícil a gente enfrentar o passado, principalmente porque a gente tem aquela mentalidade de, deixa o passado para trás, passou. Mas eu costumo falar, às vezes a pessoa, ela está tão no passado, tão presa no passado dela, que o passado é mais presente do que o próprio presente. O passado, ele está ditando os rumos da vida dela. O passado está ditando a forma como ela vive o seu dia a dia. O passado está ditando a qualidade de vida dela. O passado está ditando se ela desfruta ou não de tudo aquilo que Deus traz para ela. Então, essa história de deixa o passado para trás é furada, gente.
A gente tem que, às vezes, olhar para o passado e ver se esse passado não está se tornando presente na nossa vida. Através de mágoas, angústias, raiva e aí da própria vergonha também. E eu queria que você abrisse a palavra de Deus, sua Bíblia, em Gênesis 3:8. Foi o primeiro momento onde a vergonha apareceu. Gênesis 3:8 fala assim: Deus tinha criado Adão e Eva, eles viviam no paraíso, eles estavam lá felizes e faceiros no paraíso. No paraíso, nós temos a eternidade. Os planos de Deus tinham sido feitos para eles, mas tinha algo que eles não podiam fazer. E exatamente aquilo que eles não podiam fazer, eles fizeram. Eles fizeram. E aí o que acontece? Em 3:8, Gênesis 3:8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus. Primeira coisa que você pode saber, se você está escondendo algo, tem vergonha aí. A vergonha faz você esconder. E eu vou falar algo para vocês. Se você tem vergonha de falar quem você foi, você está preso a esse passado. Se você tem vergonha de falar algo sobre sua vida, se isso traz desconforto para você, você está presa a isso. Porque se você está escondendo, é porque você ainda não se resolveu em relação a isso. Porque aonde tem a verdade, tem luz, não se esconde. Então, se você tem vergonha de falar sobre a sua família, que acontece muito sobre isso aí, às vezes crianças que tiveram pais alcoólatras, mães que cometeram adultério, pais que foram tantas coisas, né, hoje em dia a gente vê. Se você tem vergonha de falar da sua família, da história da sua família, da história da sua vida, você está presa a esse passado através da vergonha. Se você está escondendo o seu passado, pode ter certeza, tem vergonha aí. É o que eu vou falar com você sobre a vergonha. E aí eles vão, né? E Deus fala, e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesse? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore, e eu comi. Então, quando você comete um erro, geralmente você tenta esconder esse erro. Você tem vergonha, muitas vezes, de ter cometido o erro. E, muitas vezes, o que acontece é que, ao invés de você encarar você mesmo e olhar para aquilo e falar: o que eu cometi de errado, o que eu fiz de errado, o que eu posso fazer para resolver isso, olha o que eu fiz, olha o que eu fui, geralmente você coloca a culpa em alguém. E aí isso ajuda você a enterrar mais o seu passado, esconder mais, de não resolver as coisas com você mesmo. Porque, como eu falei no início, você precisa reorganizar-se internamente para você ver Deus externamente. Então, se hoje você está escondendo alguma coisa do seu passado por vergonha, você está presa a isso. E aí você pode chegar e falar: Sabrina, mas tá, o que eu faço? Eu estou com vergonha, eu escondo, o que eu faço? O que você faz é que, se você está fazendo isso, você não está sendo quem você realmente foi chamado para ser. Mas como assim? O que eu esconder algo do meu passado tem a ver com quem eu fui chamado para ser? Eu tenho a ver com o propósito. Porque você vai fazer de tudo para proteger esse passado, para evitar que ele venha à tona, que as pessoas descubram, e você vai, inclusive, comprometer quem você é. Você pode começar a mentir, você pode começar a fingir, você pode começar a esconder seus sentimentos.
Você não vai ser livre. Você não vai ser livre. Adão e Eva foram chamados para viver no paraíso. A partir do momento em que eles cometeram um erro e se esconderam, eles deixaram de ser quem eles eram e fazer o que eles foram chamados para fazer. Por quê? Porque a preocupação inicial é esconder. É esconder. Então você vai se esconder, inclusive de você mesmo. A vergonha faz você mudar a rota. Porque você tem que se esconder. E se você está aqui e pode correr o risco de estar exposto, você não vai pensar duas vezes e vai andar por aquele outro caminho. E às vezes Deus te chamou para vir por aqui. E você vai querer se esconder. Às vezes você foi chamada para aparecer e você não vai querer aparecer porque você tem que proteger o seu passado. Porque o passado pode vir à tona. Então você vai andar à margem, você vai andar na obscuridade. Vem comigo, gente. Vem comigo. Glória a Deus. Vem comigo que vocês vão entender. Mas a vergonha, ela é muito mais séria do que a gente imagina. E o diabo tem ditado as regras para muito crente por causa da vergonha. Deus já perdoou o passado. Deus já libertou. Deus já falou, você é meu filho. E tem muito crente ainda andando debaixo de vergonha e culpa. E fazendo não o que Deus quer, mas o que o diabo está mandando ele fazer. Que é se esconder. Porque Deus, ele nos chamou para estar no alto, para brilhar, para que as pessoas nos vejam, para que a gente brilhe a glória dele. E o diabo vai simplesmente botar mais vergonha, porque a vergonha faz você se esconder. E sabe o que é o mais incrível? É que muitas vezes esse passado que você tem vergonha é exatamente isso que Deus vai usar para contar a sua história, para mostrar o milagre dele, para falar para as pessoas sobre o poder dele. Amém, Senhor. É esse passado que muitas vezes as pessoas escondem, que vai ser usado para você falar para pessoas que tiveram a mesma história que você e desacreditaram que podem ser remidas por Jesus. Amém, Deus. Nós temos que olhar para o nosso passado e falar em que momento, o que hoje eu tenho vergonha de falar. O que hoje eu tenho vergonha do que eu fui, do que eu fiz. E ao invés de colocar isso para debaixo do tapete, eu acho que hoje é o dia de você tirar debaixo do tapete e olhar. E falar, o erro, muitas vezes, é aquilo que Deus vai usar para falar através de você. Amém. Amém. É isso aí, Deus. Quando Paulo é chamado por Jesus, Paulo era um assassino. E eu imagino o quanto de vergonha Paulo deve ter sentido pelo passado dele. Até porque todos os outros discípulos andaram com Jesus, foram homens bons diante de quem Paulo foi. Era cobrador de impostos, né? Era terrível, era repudiado pelos judeus. Outro era pescador, outro era mentiroso. Tirando Judas também não tinha um passado terrível. Foi ter, morreu, mas não tinha uma história horrível. Paulo tinha uma história de vergonha, se você parar para pensar. Quando Jesus chama de cambada de víboras, ele não estava chamando a prostituta de cambada de víboras, nem o cobrador de impostos, ele estava chamando os homens da lei, os fariseus, pessoas como Paulo. Pessoas como Paulo que estavam sendo chamados de cambada de víboras. Vocês são como sepulcros caiados. Vocês são bonitos por fora, mas podres por dentro. E Paulo ainda por cima perseguia judeus, viu Estevão ser apedrejado. E foi exatamente esse Paulo, cheio de um passado horrível, que foi chamado. E hora nenhuma, a Bíblia esconde quem foi Paulo. Assim como a Bíblia não esconde quem foi Davi. Davi foi um adúltero. Davi traiu com Batseba.
uma mulher casada, teve um filho com Batseba, e o filho desse adultério morreu, mas ele continua com Batseba, assassina o marido dela, mandando esse homem para frente da guerra, sabendo que estava enviando aquele homem para a morte para ficar com a mulher dele. Para que, alguns falam, para não saber nem que ela estava grávida. E foi esse Davi que foi chamado segundo o coração de Deus. E muitas vezes você teve um passado esquisito, você teve um passado horrível, ou você teve um passado que nem foi tão horrível assim, e você está se rasgando por dentro, não se achando digno o suficiente de Deus. Não importa o passado que você teve. Não importa, seu passado não pode ditar o seu presente e o seu futuro. Amém. Não pode ditar o seu presente e o seu futuro. Você não pode olhar para o seu passado e falar, eu não sou digno de Deus me usar. Não pode. Você não pode olhar para o que você está fazendo e falar, eu não sou digno de Deus me usar. Abra sua Bíblia em Salmos. Mas antes eu quero falar para você o que é vergonha. Eu achei um conceito muito interessante de vergonha, até de um site de psicologia mesmo. E ele fala assim, sentir vergonha é sentir medo de romper vínculos. Então você tem vergonha do seu passado porque você tem medo de que através do seu passado você rompa vínculos. O seu amigo deixe de ser seu amigo, Deus deixe de gostar de você, seu marido vai embora, seu namorado vai embora, as pessoas fiquem com chacota em relação a você. Sentir vergonha é medo de que algo que você fez ou deixou de fazer te torne indigno nos relacionamentos com outras pessoas. Então, você sentir vergonha, na verdade, o que tem aí por baixo é o medo, por causa daquilo que você foi, daquilo que você fez, que isso venha romper vínculos com pessoas, inclusive com Deus. Muitas vezes a gente não olha para o nosso passado, não olha para os nossos erros, fingindo que não aconteceu, com medo de que Deus nos abandone. E isso muitas vezes é inconsciente. Então, vergonha é uma experiência de acreditar. Você passou por uma experiência que hoje te faz acreditar que você é defeituoso e, portanto, indigno de amor e afeição. Talvez você tenha vivido uma experiência que hoje você olha para trás e você fala, eu sou indigno. Eu errei demais, mas não errei. Não existe errar demais para Deus. Não existe errar demais para Deus. Existe um coração arrependido. Existe uma pessoa que olha para Deus. Sabrina, mas eu ainda estou mergulhado no pecado. Você ainda pode olhar para Deus. E Deus ainda pode te usar. Amém. Porque Davi, ele continuou, ele estava lá adulterando, ele estava lá e ele continuou. Salomão foi usado por Deus, estava pecando, gente. Essa é a grande verdade. Deus, ele tem que o que usar o que? Santos. O único santo foi Jesus. De resto, ele vai ter que usar a gente mesmo. Amém. Cambada de gente pecadora. Não ache que você, só na hora que você chegar na perfeição, que Deus vai poder te usar. Deus vai te usar com o seu passado de pecado. Deus vai te usar do jeito que você está agora. Deus vai te usar. Mas o que você não pode é se esconder desse Deus. Nem se esconder de você mesma. Nem esconder seu passado das outras pessoas. Porque quando você esconde, você dá poder para o diabo. O diabo aparece. Não na hora que você está pecando. Você pode até pecar. Mas o diabo vai permanecer na sua vida através daquilo que você está escondendo.
Porque é através disso que você está escondendo, que o diabo vai buzinar no seu ouvido dia a dia. Você é indigno, você é indigno, você é indigno. Se esconde, você é indigno. Deus não vai te usar. Quem você pensa que você é? Olha só, olha as pessoas que vão achar de você. É aí que o diabo permanece na sua vida. As pessoas estão preocupadas em cair no pecado, parará. Mas a verdade, o diabo não é isso. Ele quer que você esconda, ele quer que você não confesse, ele quer que você não volte para Deus e fale: Pai, pequei contra ti, me perdoa, Pai. E continue. Vai embora. Continua a sua rota, porque você lá na frente você vai cair de novo. Em outras coisas, mas você vai cair. Então aprenda a aceitar que não foi só aquilo que você fez lá atrás. Você vai continuar fazendo outras coisas erradas de qualquer jeito. Então se perdoe o que aconteceu lá atrás. Entenda que tudo aquilo que aconteceu lá atrás faz parte da sua história. E a sua história quem escreve é Deus. Mas se Deus está comigo, Sabrina, eu não ia cometer aquele pecado, mas todo mundo comete pecado. E essa é a história. Não lute contra a sua história, não brigue contra a sua história. Faça com que toda uma história de pecado, muitas vezes, se transforme em glória para Deus. Amém, Senhor. Porque você pode deixar Deus usar a sua história, mesmo que cheia de pecado, para a glória dele. Amém. Mas o que você precisa fazer é olhar para isso que hoje faz sentir vergonha. E que muitas vezes está fazendo você se esconder de Deus, se esconder das pessoas e não ser quem você foi chamado para ser e nem fazer aquilo que você foi chamado para fazer. Porque você vai botar tudo a jogo para continuar escondendo aquilo que você tem vergonha. Vocês estão compreendendo o que eu estou falando? Glória a Deus. Eu falei, às vezes eu vou muito profundo assim. Tremendo. Acho que eu estou numa sala de psicologia, alguma coisa assim, e às vezes eu fico, meu Deus do céu, será que eu... É Deus falando. É complexo, porque a gente não para olhar as nossas emoções. E a gente é dominado por elas. E eu falo como psicóloga, eu trabalho muito com o inconsciente. É a minha área de trabalho, é o inconsciente. E o inconsciente, muitas vezes, que te leva a reagir, a agir no automático, você não para pensar, você simplesmente reage. Você reage. E às vezes você não percebe que você está reagindo, se escondendo das coisas, evitando de fazer coisas que Deus tem te chamado para fazer, muito provavelmente porque você simplesmente está reagindo a uma sensação de vergonha que hoje está no automático em você. A sua história tem que estar clara. A sua história tem que estar aberta, sem obscuridade. Não estou falando aqui que você vai sair contando a sua história para todo mundo. Não, eu estou falando, estou me arrepiando aqui no couro cabeludo. Aleluia. Se fosse um gato, ia estar com isso aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu estou falando que mesmo uma história cheia de pecado, você tem que ter orgulho dessa história. Amém, Senhor. Aleluia. Porque você pode ter certeza. Deus tirou algo poderoso dessa história. Eu falo assim, Paulo só escreveu tudo aquilo que ele escreveu porque ele foi um assassino. Porque ele perseguiu cristãos. Paulo só conheceu a graça porque antes ele foi um cara totalmente pecador. Porque ele teve uma história horrível. Muitas vezes as pessoas que tiveram uma história muito certinha, elas não conseguem chegar na grandiosidade da graça. Hoje eu olho para trás e eu vejo as coisas que eu vivenciei. Muito daquilo que eu vivenciei, que eu tive as experiências na minha vida, e eu conto muito isso na internet,
E no início foi muito difícil para mim contar, porque eu tinha muita vergonha do meu passado. Não porque, sabe, eu cometi algo, você adulterou, não. Porque o diabo não precisa disso, não. Eu tinha vergonha de ter tido problema na escola, eu tinha vergonha de eu não ter sido a pessoa que eu queria ser. Ter a inteligência que eu gostaria de ter tido. Ter o nível de aprendizado que eu gostaria de ter. A capacidade de memória, de raciocínio rápido, lógico, prático que eu gostaria de ter. Eu tinha vergonha disso. E enquanto eu tive muita vergonha disso, o diabo me calou. Eu não tinha coragem de falar muitas coisas. Eu estou falando, não precisa de muito não, para o diabo fazer você não fazer o que você foi chamado para fazer. Ele consegue pegar coisas pequenas e transformar em grandes. E eu tinha muita vergonha, e às vezes eu ainda tenho que tomar cuidado, porque eu posso me calar com vergonha. Vergonha de ter passado as coisas que eu passei. Mas hoje eu entendo que se eu não tivesse tido aquela história que eu tive, eu não teria conhecido a graça da forma como que eu conheço a graça. Porque ter vivido tudo aquilo me fez ser 100% dependente de Deus. Porque eu sabia que eu não conseguiria. Sabe, você olhar para a sua história e ver o pecado, é você também olhar para a sua história e ver o perdão de Deus. Amém. Olhar para a sua história e ver coisas ruins que você fez, talvez, é você olhar para a sua história e ver as coisas maravilhosas que Deus está fazendo na sua vida Senhor, hoje, verdade. apesar de. Amém, Deus. Mas você precisa olhar para esse passado e vasculhar. Tem vergonha ali? O diabo age na vergonha. E tem muita gente envergonhada. O diabo age na vergonha. Eu ia falar um versículo aqui. Em Salmos 37, 23, fala assim: o Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Sabe o que está falando aqui? O Senhor firma os passos do homem bom, sabe? Deus está firmando os seus passos. Mas se você cair, está falando, você vai cair. Tem uma hora que você pode cair. Deus vai fazer o quê? Ele vai te reerguer. Você não vai ficar prostrado. Deus não vai deixar. Deus não vai deixar você prostrado. Pode confiar. Amém, Senhor. Pode confiar que o que ficou para trás, ficou para trás. Ou então, pode confiar que mesmo caído, uma hora Deus vai te levantar. Amém, Senhor. Deus vai te levantar. E ele fala também aqui em Provérbios 24, porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os perversos serão derribados. 7 vezes vai cair o justo, você vai cair. O problema não é cair. O diabo quer você prostrado. Não é cair, vai cair. Não tem jeito, não adianta você correr disso. O que ele quer é ver você caído no chão, de cara no chão. Longe de Deus, com vergonha de Deus, com vergonha das pessoas e principalmente com vergonha de você mesmo. Não fazendo o que Deus quer que você faça. O que Deus quer que você faça e hoje você tem vergonha de fazer? Por causa daquilo que você fez ou daquilo que você faz. Você já parou para pensar nisso? O que hoje você não faz porque você tem vergonha de você e do seu passado? O que hoje você não faz porque você acha que Deus não vai te usar por causa do seu passado? O que hoje você não se arrisca porque você acha que o seu passado conta ainda na sua vida para Deus te dar poder ou não te dar poder? O que você acha que está sofrendo hoje como castigo porque você acha, porque Deus olha para o seu passado e te castiga hoje?
O que você acha que quando você olha para o seu passado, você ainda se pune, não permitindo que Deus te leve a um sucesso, Deus te leve a algo bom na sua vida, porque acontece isso, por causa do passado, pessoas simplesmente não permitem as bênçãos de Deus virem sobre a vida dela, porque é como se elas fossem indignas. Do que você tem vergonha hoje? É só você pensar um pouquinho do que eu tenho vergonha de falar sobre mim. Do que eu tenho vergonha de falar sobre mim? Será que eu tenho vergonha de falar que eu sou crente? Eu, por muito tempo, eu tinha vergonha de falar que eu era crente em alguns lugares. Não por causa de vergonha de Deus ou de Jesus, mas vergonha de mim mesmo. Será que eu sou digno o suficiente para falar que sou crente? E muitas vezes eu andava no meio assim de gente muito, com uma doutrina muito, sabe, um foco muito fechado. E você simplesmente pintar cabelo e usar brinco era motivo para você se sentir indigna, imperfeita, suja. O que hoje você deixa de fazer porque você se acha imperfeito? Porque você tem vergonha? A gente precisa se perguntar em relação a isso. Porque se Paulo tivesse deixado o diabo encher a cabeça dele com a vergonha, hoje nós não teríamos. Deus daria um jeito, né? Mas nós não teríamos o Evangelho, 2 textos do Evangelho escritos pelas mãos de Paulo. Se Paulo tivesse ficado prostrado pela acusação do diabo, você fez isso, você fez aquilo, a gente não teria o entendimento da graça pela boca de Paulo como a gente tem. O que hoje você está sendo calado pela vergonha de algo que você fez lá atrás? Eu quero mostrar para você algo que a gente precisa começar a falar. Quando você simplesmente, apesar de tudo que você vivenciou, você chega e fala como Paulo fala em 1 Gálatas 1, Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Quando alguém colocar você em dúvida, a sua paternidade, por causa do seu passado, eu, Sabrina, chamada não por homens, mas por Deus. Eu tive que fazer isso para hoje estar aqui falando para vocês. Porque quando eu olhava para mim, eu não conseguia ver a pessoa que eu sou dentro de padrões cristãos para ser pastora. Não conseguia. E por muitas vezes as pessoas duvidavam se eu era usada por Deus ou não, porque simplesmente eu não era aquele protótipo daquela pastora, né? Tranquilinha, tá ali. Não, fazia esporte, usava short, uso short. Gosto de estar no meio de pessoas que não somente dentro da igreja, tenho amigos lá fora. Então, eu não me enquadrava, muitas vezes, num protótipo. E por muitas vezes eu recuei. Eu comecei a duvidar de mim mesmo, do meu chamado até. Até o dia que eu falei, Sabrina, você é o que é. E você não vai mudar por causa de homem nenhum. Quem muda você é o Espírito Santo. E Deus vai te usar do jeito que você é. Eu tive vergonha até de ter dinheiro. Porque é isso que acontece. Tive vergonha de tudo. Porque tudo eu achava que não estava dentro do padrão. E isso dizia se eu tinha dignidade ou mais dignidade para ser ou não cristão. Até o dia que eu cheguei e falei isso aqui para mim, eu, Sabrina,
Não fui chamada por homem que dita a regra, que dita como a gente tem que ser. Qual é o protótipozinho do pastor ideal? Eu não sou assim. Eu fui chamada por Jesus, Ele me conhece, Ele sabe quem eu sou e da minha capacidade. Amém, Senhor. E ok, e Ele vai me usar assim. Amém. Dentro de todas as minhas imperfeições, porque eu sou imperfeita pra caramba. Dentre todos aqui, vou falar igual Paulo, eu sou a mais. Eu sou a mais. E mesmo assim, eu, Sabrina, chamada não por homens, mas por Jesus. Será que você pode olhar para trás e dentro de toda do seu passado, da sua história, entender que a sua história ela é usada para a glória de Deus, a sua história é usada para te forjar, a sua história é usada para fazer você ser quem você é hoje, porque Deus quer te usar exatamente como você é. Amém, Senhor. Será que você pode olhar para você e aceitar quem você é, com pecado, sem pecado, sem pecado? E falar, Deus me usa assim? Amém. Será que ou então você ainda vai continuar falando, eu sou fracassado? Eu sou isso, eu sou inaceitável. Eu falei aqui, né? Paulo foi um perseguidor de cristãos, Davi foi um adúltero, Salomão foi fruto de um adultério, Jacó foi um usurpador, passou a perna no irmão, roubou a bênção do irmão, Moisés teve um passado que viveu no meio da riqueza dos faraós, enquanto os seus irmãos, né, judeus, estavam lá como escravos. Todos os anos. Amém. Você não é Jesus. Sai do pedestal. Deus vai te usar com toda a sua história esquisita, Aleluia. com toda a sua imperfeição. Aleluia, Deus. Queria que você parasse agora num momento de reflexão, porque a gente precisa parar e refletir. Não sei se Danilo está ali. Bota uma música, Danilo, no fundo. Queria que você deixasse o Espírito Santo agora falar com você. Deixa o Espírito Santo falar com você. Será que você está escondendo alguma coisa? Será que tem algo na sua história que você ainda tem deixado de lado? Tem sentido vergonha de falar para as pessoas? Tem sentido vergonha até mesmo de pedir perdão? O que hoje o diabo faz você esconder? Às vezes foi até um abuso que você passou. Às vezes foi algo que você fez relacionado a adultério. Às vezes foi algo que você fez relacionado à própria prostituição. Às vezes foi algo que você roubou de alguém. Às vezes foi algo que você adulterou. O que você vivenciou na sua história que hoje você olha e fala, eu tenho vergonha disso? Talvez algo que você foi. Talvez um menino que fizeram bullying na história. Talvez você tenha vergonha do bullying que você viveu. Talvez você tenha vergonha de não ter tido dinheiro para comprar as coisas dentro de casa ou para você, enquanto seus amigos tinham tudo. Talvez você tenha vergonha disso. Talvez você tenha vergonha de ter sido pobre. Talvez você tenha vergonha de ter sido rico. Porque acontece isso também. Talvez você tenha vergonha de um dia ter sido muito obeso. Porque hoje você está magra. Você tem vergonha disso. São coisas que muitas vezes para uns são impensáveis, inaceitáveis. Mas isso dói em você. Isso te paralisa ainda, isso fecha sua boca ainda. Talvez você tenha tido um passado em que você bebeu demais e hoje você ainda se sente atraído pela bebida e você fala, eu tenho vergonha de me sentir atraído pela bebida, de querer beber ainda.
Pode muitas vezes você ainda tomar um copo de bebida alcoólica, porque essa é a sua fraqueza. Eu não sei, mas do que você tem vergonha? Talvez você tenha vergonha porque seu pai batia na sua mãe. Talvez você tenha vergonha porque a sua mãe traía seu pai. Talvez você tenha vergonha de ter um irmão com deficiência. Muita coisa. Talvez você tenha vergonha até mesmo de sentir vergonha. Talvez você tenha vergonha de se sentir fraco. Eu quero falar para você que o diabo está usando você, usando exatamente isso para te enfraquecer, para não deixar você ser tudo aquilo que você foi chamado para ser. Então essa noite eu te convido a olhar para essa área que muitas vezes você deixou de lado. Você não quis ver, olhar, confrontar. Olha só olha para isso. E fala o que poderia ser maior do que o perdão que Deus liberou sobre mim, sobre tudo isso. Quem pode apontar alguma coisa para tudo isso? Quem pode criticar isso? Quem pode falar mal de alguma coisa relacionada a isso? Quem pode falar que é superior a tudo isso aqui? Quem pode falar que é melhor? Jesus, ele morreu exatamente para que tudo aquilo que hoje você está sentindo vergonha pudesse ser perdoado. Jesus morreu exatamente para que hoje o diabo não use isso contra você. Jesus morreu exatamente para que você pudesse expor qualquer coisa e falar: eu fui perdoado. Deus me usa apesar de. Deus me usa. Você pode falar isso? Deus me usa apesar de. Deus me usa apesar de qualquer coisa que você fez. Deus me usa apesar daquilo que você está fazendo hoje. Deus me usa por tudo que você ainda vai fazer. Deus te usa. Se disponha. Olhe para o perdão de Deus ao invés de você olhar para o seu pecado. Olhe para o perdão de Deus ao invés de você olhar para o seu passado, ao invés de olhar para o passado. Lembre-se, a palavra fala que você pode cair 7 vezes, mas Deus vai te levantar. Amém, Senhor. Que quem fica prostrado é que é o problema. E o diabo quer exatamente você assim, então se levante hoje. Se levante exatamente nessa área que hoje você tem sido enfraquecido. Você tem 2 opções para lidar com isso. 2, somente 2. Ou se esconder, como Adão e Eva fizeram quando cometeram o pecado. E eles deixaram de usufruir tudo aquilo que Deus tinha feito para eles. Eles deixaram de ser tudo aquilo que Deus tinha preparado para eles e colocado dentro deles. Ou você pode confrontar tudo isso, assim como Paulo fez. Até mesmo os apóstolos começaram a chacotear de Paulo. E ele fala, eu acho que por isso que Paulo falava tanto: eu, apóstolo, chamado por Jesus Cristo, não por homens. Olha para quem te chamou. Por mais que você não se enquadre, por mais que seu passado não se enquadre no protótipo, no modelo igreja que muitas vezes é pregado, por mais que você não se enquadre nisso, não tenha vergonha do seu passado e de quem você é. Deus vai te usar do jeito que você é. Deus quer te usar do jeito que você é. Você pode se levantar agora. Aleluia. Aleluia, Senhor. Obrigada, Deus. Deus quer te usar do jeito que você é. Paulo, apóstolo não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos.
Será que você pode falar o seu nome? Sabrina, chamada por Deus, não por homens. Sabrina, chamada por Deus e não por homens. Sabrina, serva de Jesus Cristo, chamada para ser pregadora do Evangelho, separada pelo próprio Deus para ser pregadora do Evangelho. Aleluia. O que você foi chamado? Aleluia. Deixa o Espírito Santo brotar dentro do seu coração. O que você foi chamado para ser? Eu, chamada para pregar o Evangelho. Aleluia. Totalmente fora do modelo. Totalmente fora do modelo. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas chamada para pregar o Evangelho. Aleluia. E eu sei que muitos de vocês se veem dessa mesma forma. E eu quero falar. Tem poder dentro de você. Tem poder na sua vida. Só recebe. Aleluia. Só deixa esse poder fluir dentro de você. Eu quero orar. Pai, eu oro, Pai. Eu oro para que o Senhor abra o entendimento dos seus filhos. Para que definitivamente eles entendam que o passado passou. Que nada foi surpresa para o Senhor. A história de ninguém aqui foi surpresa para o Senhor. A história de ninguém foi surpresa para o Senhor. O Senhor não foi pego desprevenido. Verdade, Jesus. E que através dos nossos erros, exatamente através dos nossos erros, é que o Senhor nos ensina sobre o perdão, é que o Senhor nos ensina sobre a misericórdia, é que o Senhor nos ensina sobre o seu amor. É exatamente por olhar para o nosso passado que podemos entender um pouquinho da grandiosidade do amor que é derramado por nós, sobre nós, por intermédio de Jesus Cristo. Verdade, Senhor. É quando nós olhamos para o nosso passado imperfeito, cheio de erros, que podemos olhar para aquela cruz e falar: obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, porque você me ama. Obrigada, Jesus, porque você me aceita do jeito que eu sou. Será que você pode falar um obrigada aí, de onde você está? Obrigada, Jesus, porque o Senhor me aceita exatamente do jeito que eu sou. Obrigada, Jesus, porque eu não preciso ter vergonha de nada. Obrigada, Jesus, porque eu não preciso esconder nada. Obrigada, Jesus, porque a minha vida pode ser um livro aberto. Aleluia. Obrigada, Jesus, porque o diabo enfraquece todas as vezes que eu olho para trás, para o meu pecado e falo: obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada. Obrigada, Jesus, porque foi através do erro que o Senhor me esculpiu. Obrigada, Jesus, porque foi através do erro que eu pude entender muitas coisas. É verdade, Senhor. Obrigado. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Eu te convido Aleluia. a, quando você for orar, você não agradecer somente as bênçãos, mas você agradecer o seu passado. Você olhar para o seu passado e falar: obrigada, Deus, porque se hoje eu entendo alguma coisa, foi por causa de tudo isso. Não agradecer somente aquilo que você acha que é bênção, mas cada erro fez parte da sua história e da história que foi desenhada por Deus para você. Tem coisas que a gente não entende. Tem coisas que a gente não entende. Mas Deus age no meio do caos. Foi do caos que Deus tirou a perfeição. E é do seu caos que Deus vai fazer algo glorioso. É do seu caos que Deus vai ver a glória de Deus na sua vida. Obrigada, Pai. Espírito Santo de Deus,
Eu te peço que toque no coração de cada um aqui e alivie todo o peso que a vergonha traz. Alivie aqui os corações, a mente dos seus filhos que hoje aqui estão, Pai. Pai, que eles possam vislumbrar tudo aquilo que o Senhor quer para eles. Que eles possam ver, Pai, que tem muito mais. Que eles possam não estar satisfeitos com o que conquistaram até aqui. Mas olhar para frente e saber que tem muito mais, tem muito mais. Tem muito mais. Mas que eles precisam, em nome de Jesus, não ter vergonha do passado. Olhar para o passado e glorificar o Teu nome, Pai, até mesmo através dos erros que eles cometeram. Amém. Obrigada pela Tua presença, Espírito Santo de Deus. Obrigada pelos corações, pelas mentes que aqui estão. Obrigada, Senhor, pela profundidade que a Tua palavra pode alcançar no coração e na mente, organizando cada um aqui. Obrigada, Senhor, porque quanto mais organizados internamente, veremos a Tua glória do lado de fora, no nosso mundo externo. Obrigada por cada vida aqui. Eu declaro, Senhor, homens e mulheres livres. Livres. Homens e mulheres livres. Vivendo no presente. Vivendo no presente. Não no passado. Presos ao passado. Obrigada, Pai. Vão em paz. Estenda suas mãos assim. Que o amor de Deus, a graça de Jesus e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre a sua vida, sobre a sua família, agora e para todo sempre. Amém. Vão em paz, pessoal. Deus abençoe a cada um de vocês. Quarta-feira que vem estaremos aqui, tanto no presencial quanto no online. Ai, meu Deus, quinta, gente, quinta. Até o final do ano eu aprendo. Grande beijo, gente. Tchau, tchau.